eu sou a Roberta do blog Bad Brain e hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês uma resenha sensacional de Mate-me, por favor, do Lex McNeil e a Gillian McCain, que é a história sem censura do punk. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aqui vai estar o link pra você acompanhar a gente por lá. Não esquece de dar o joinha, clica aqui embaixo, comenta, compartilha, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo pra cá. Esse livro, vocês sabem que eu ganhei do Eric há um tempo atrás, há bastante tempo atrás. E eu tava meio que hesitando pra ler porque era tipo um documentário e ele é todo feito de depoimentos das pessoas. Então eu achei que fosse ser chatíssimo. Então fiquei enrolando. Mas sorteei um quesito na MLO. Vocês podem ver o vídeo aqui, como foi a nossa conclusão da MLO. Que eu sorteei um quesito e eu escolhi ele e eu acabei lendo. E eu tenho pra dizer pra vocês, gente, que é incrível esse livro. Quem é de casa, quem é mais antigo aqui, sabe que eu sou viciada em punk rock. Era a única coisa que eu ouvi durante muito tempo e depois foi o grunge. E foram as coisas que me carregaram no colo quando eu era adolescente. Quem é mais velho de casa, lá no blog www.badrain.com.br, vou deixar o link aqui embaixo, ainda funciona, eu ainda escrevo, por incrível que pareça. Sabe que eu falava muito sobre música, muito sobre punk, fazia várias playlists legais lá no começo, lá em 2014. Eu ainda ouço muito punk rock. Então, esse livro foi uma surpresa pra mim justamente por causa disso. Eu fui uma adolescente punk, o meu visual era muito punk, muito grunge durante vários tempos. Depois que eu comecei a trabalhar, que eu infelizmente tive que me vestir como pessoas convencionais. God, people are fucking boring. Mas se eu pudesse, era só assim que eu ia me vestir. Inclusive, esse tipo de blusa é o tipo de blusa que eu vou trabalhar. Foda-se, chama a polícia pra mim, então. Então, esse livro é escrito, como eu disse antes, pelo Lex McNeil e a Gillian McCain, que eram as duas pessoas que escreveram a revista Punk. Falavam sobre a cena underground de Nova York na época em que o termo punk ficou conhecido. Eles eram jornalistas, eles são os autores. Assim, não são pessoas do presente que resolveram fazer uma pesquisa sobre o punk. São pessoas que estavam imersas naquela cultura, naquele movimento, que eu achei muito legal. Essa minha edição é a edição de bolso da LPM Pocket. Essa capa é genial porque é muito bonita. E Mate-me, por favor, não fala sobre suicídio, né, gente? É sobre uma camisa que um dos integrantes de uma banda muito famosa na época ia para os shows usando ela. É muito interessante porque ele conta a história pré-punk, né? Pré o movimento se tornar conhecido, que fala sobre o Velvet Underground, o MC5 e os estúdios, o Iggy Pop, o Lou Reed, até um pouco de David Bowie. Fala bastante sobre a Patti Smith, porque ela começou antes do punk e permaneceu no punk. Hoje ela é uma pessoa muito influente no meio underground. Então conta um pouco sobre essas histórias, algumas coisas sobre algumas pessoas especificamente. Fala sobre a história de algumas músicas, como eram os shows, como eles faziam para ser agenciados. Depois fala sobre a época do punk propriamente dito, com os New York Dolls, com os Ramones, The Clash e, claro, os Sex Pistols. E conta só um pouquinho sobre a derrocada do punk. Que bom, porque eu não queria ler muito sobre isso. E conta sobre como eles foram suplantados por outras bandas, como a história do punk ficou muito comercializada e a derrocada de vários desses artistas. Por que eu falei no outro vídeo que esse era um dos melhores livros da vida? Porque ele desmistifica o que o punk é. O punk, na verdade, ele é um movimento de jovens desconectados de todo o resto e que não sabem fazer música, que se reúnem para fazer música. Isso a gente sabe. Mas a cara do punk pra gente são roupa de taxa, alfinete, couro. O que vem na nossa cabeça quando a gente fala sobre o punk é The Clash, Sex Pistols e Ramones. E isso foram subprodutos do punk. Isso foi o que a mídia comercializou como punk. Por quê? Ver o Johnny Rotten no palco, junto com o Sid Vicious, se matando, se espancando e se destruindo, era muito rentável. Então a selvageria do Sex Pistols foi o que vendeu o punk naquela época e é o que ficou marcado na nossa cabeça, no nosso imaginário, né?
cultural de que o punk era essa selvageria, essa destruição. Só que na verdade esse movimento começou muito antes com o Iggy Pop e os Stooges. Punk rock, na verdade, é uma coisa muito maior do que Clash, do que Ramones, do que Sex Pistols. E esse livro traz isso pra gente. Esse livro coloca a gente naquele lugar e faz a gente entender o tamanho que o punk rock tem. Que não é só aquilo que a gente ouve, que é 1, 2, 3, 4. Que a gente tem costume de conhecer, que é a cara do punk rock comercialmente. Então, me desbancou muito esse livro, porque tinha muitas coisas que eu tinha como certas na minha cabeça, e eu era uma pessoa que eu curtia muito, eu conhecia a história das bandas, quase todas as bandas que foram faladas, tanto o MC5, quanto o Velvet Underground, quanto os Stooges, Iggy Pop, todas essas bandas eu já ouvi muito. Então, mesmo conhecendo essas bandas, pra mim isso era rock que influenciou o punk. Em momento nenhum na minha cabecinha pequena de adolescente que quer ser rebelde, eu entendia que isso era a verdadeira rebeldia. O que o Iggy Pop e o Lou Reed criaram naquela época pré-punk é a verdadeira rebeldia. Isso aqui é muito legal, você vê isso da boca deles. Tem vários grupos que seguiam as bandas, tem vários fotógrafos e jornalistas que seguiam essas bandas, que foram as pessoas que, infelizmente, as pessoas que sobreviveram, porque a maioria dos próprios compositores e artistas não sobreviveram para contar muitas coisas dessas histórias. O Legs usou muitas entrevistas que os personagens deram para veículos de informação, então algumas partes de algumas pessoas que já morreram foram colocadas aqui. E infelizmente conta muitos episódios de muita droga, muito sexo sem comprometimento com nada, sem segurança nenhuma. Conta como eles eram realmente suicidas, completamente inconsequentes. Eles eram muito perdidos. Famílias que não eram estruturadas, educação que eles não tiveram, eram quase 100% muito pobres. Então todos eles tinham que se prostituir bastante para conseguir algum dinheiro, para conseguir ter onde dormir. Então, nesse meio muito pobre, sem educação, sem estrutura familiar e com muita prostituição, muita droga, nasceu o que a gente conhece como punk, que pra mim é um dos estilos musicais mais incríveis e complexos de todos os tempos, porque é muito fácil a gente pegar 250 guitarras, colocar num monte de amplificador caríssimo e com 45 produtores e ter um produto muito bom. Isso é muito fácil. Difícil é você pegar $75 e conseguir produzir um álbum e ele ser incrível e ele entrar pra história do rock. Sou muito paga-pau, eu gosto muito desse ritmo, gosto muito desse estilo, e esse livro totalmente me tirou de dentro da minha caixa e da minha zona de conforto. Então eu recomendo bastante pra vocês que gostam de rock, que gostam de punk, e principalmente pra quem gosta da cultura rock, da cultura punk, da contracultura naquela época. Porque rock não é só música, isso é muito político, isso é muito revolucionário. Então eu recomendo pra caramba, tá na minha lista de livros preferidos com certeza, e foi uma surpresa muito positiva pra mim ter lido esse livro. Então conta pra mim, se você gosta de punk rock, qual é a sua banda preferida de punk rock. E se você conhece outros livros que falam sobre rock ou personagens do rock, também comenta aqui pra mim. As melhores respostas vão aparecer no final do próximo vídeo, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!